Com alegria que estamos aqui para mais um encontro do ILA Talks, falando sobre medicina vitalista, que a sua melhor representante é a homeopatia hahnemanniana. Hoje nós temos o prazer de estar aqui com a Denise Pereira Leme, que é médica veterinária, professora universitária e ex-aluna do ILA. Seja muito bem-vinda, Denise. Muito obrigada, Margarida. É um prazer estar aqui nessa conversa com você. Com certeza, para mim é uma alegria muito grande, né? E principalmente além de estar com você, do tema que nós vamos tratar. Então, Denise, conta para nós como é que foi, né, esse teu caminho até a homeopatia. O meu caminho até a homeopatia, ele veio de duas formas, né? Uma, eu acho que é bem comum para muitos profissionais que começaram eles mesmos sendo pacientes e vendo esses benefícios tanto em si como nos membros da família. E eu comecei com a minha filha, né? Que com 8 meses eu já tinha percebido que o caminho alopático poderia ser muito agressivo para ela. E a minha satisfação foi que ela segue com homeopatia até hoje, com 14 anos, e ela vai muito bem, né? Então a gente não, eu não me recordo dela precisar de medicações alopáticas e tratamentos convencionais. Então isso me traz bastante satisfação. E o outro caminho é que eu sou médica veterinária e eu sentia desde a minha formação algumas lacunas que elas não eram preenchidas nos estudos da medicina também convencional, da medicina mais comum que nós temos. E aí, a partir da minha filha e lendo alguns textos, depois eu comecei também a ser paciente. Eu vi que fazia muito sentido eu complementar o meu conhecimento com a medicina homeopática. E foi aí que eu encontrei o ILA e fiz todo o curso de formação com essa equipe maravilhosa, né, multidisciplinar. Obrigada, Denise. E como que foi isso, assim, na época que você, vamos dizer assim, definiu ou buscou a homeopatia, que você já tinha, né, o contato a nível pessoal, né, e os benefícios disso. Que momento você estava do teu trabalho, da profissão, e como isso você aplicou na prática? Muito bem. Então, como eu sou professora universitária, o meu campo de atuação é equinocultura. Desde que eu cheguei na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis, eu me dedico ao estudo do bem-estar equino. Então, o bem-estar equino, ele está presente tanto na prevenção da saúde, como na busca após algum episódio de alguma doença. E assim como na medicina humana, na medicina equina e na vida do cavalo, existem os tratamentos que nós não saímos daquele episódio completamente satisfeitos, né? E o que eu percebo também, o que me chamou muita atenção, então, primeiro, né, quando eu procurei, era para trazer algo a mais nesse meu campo de estudo, que abrange, então, o bem-estar dos equinos, e aí um conceito um pouco maior, que é uma só saúde, a saúde única, que é a saúde de um organismo único composto pelos humanos, todos os outros animais e o meio ambiente. Com Quando certeza. eu entrei no curso e aí eu comecei a ver os conceitos básicos, uma das coisas que mais me chamou a atenção foram as doenças crônicas, falsas doenças crônicas de Hahnemann. Isso me chamou a atenção tanto pelos hábitos que nós humanos temos, que vão nos adoecendo e que a correção desses hábitos ou a substituição por hábitos melhores, essa doença crônica ela tende a diminuir, às vezes, muitas vezes desaparecer. Isso se encaixava perfeitamente no manejo dos cavalos, que são animais que saem, né, do seu ambiente natural, do seu tipo de vida natural e são submetidos a práticas de manejo de atividades que são desenvolvidas para os cavalos, mas quem é que idealiza essas práticas são os seres humanos, muitas vezes se esquecendo daquela natureza.
Então, assim como nós nos artificializamos ao longo, né, do nosso desenvolvimento, nós também fazemos isso com os animais que nos rodeiam. E ali eu percebi que as falsas doenças crônicas, elas explicavam muitas coisas, né? Que a correção daqueles hábitos, eles serviriam para trazer o cavalo ao seu estado de equilíbrio, homeostase e saúde. Então, isso que eu trouxe para o, né, antes comentei que via muito interessante, né, o que você ia trazer e está trazendo já para nós, porque muitas vezes as pessoas pensam que a homeopatia né, atua lá nos pets, vamos dizer assim, né, nos pequenos animais, né, e não imaginam que em todos os animais, em todos os seres vivos, né, ela está presente aí. E isso que a Denise traz, né, do conceito de Hahnemann de falsas doenças crônicas, é o que hoje nós dizemos que são as doenças do estilo de vida, né, Denise? Exatamente. Então, são as doenças de estilo de vida que hoje estão sendo tão descritas, tão buscados, né, as soluções para isso, os recursos para isso. Hahnemann já colocou lá no final do século XVIII, né, início do século XIX, todas as situações, inclusive dando, né, os critérios ou dizendo como fazer para que essas doenças seguissem seu caminho de cura. Né? E que mais, Denise, você tem observado aí, agora já caminhando? Não, e eu também trabalho na Fazenda Experimental da Ressacada, e aqui na fazenda a gente tem um núcleo de agroecologia. Então, acho que muito provavelmente a professora Patrícia também vai participar, né, desse podcast e ela vai poder falar mais, mas a gente trabalha em conjunto com o núcleo, né, de agroecologia, onde ela desenvolve a criação de ovelhas orgânicas e produção de plantas medicinais, entre outras atividades que são desenvolvidas nesse núcleo. E os cavalos também, eles fazem parte desse ambiente onde estão as ovelhas, né, onde os alunos eles aprendem outras formas, não seriam outras formas, seriam formas mais naturais, menos invasivas e com mais respeito à natureza desses próprios animais, no uso de insumos. Então, há necessidade de tratar, serão tratados, mas sempre tentando respeitar tanto a natureza, os resíduos que vão para o ambiente. Então, tudo isso é muito pensado quando a gente estabelece algum tipo de manejo ou de tratamento, no caso de algum animal adoecer. Então, isso também é onde a gente coloca em prática aqui no setor onde eu supervisiono, que é o núcleo de bem-estar, né, de equinos, que a gente chama de NEBEC, Nova Equinocultura e Bem-Estar de Equinos, e junto da professora, que é o núcleo de agroecologia. Então, a professora Patrícia é uma das nossas convidadas, o Nelson Jacomel Júnior, né, da Agricultura Biodinâmica, que está lá com vocês na ressacada também, Exatamente. já passou aqui por nós e está junto de nós, né? E o professor Pedro Boff também, né? Da Isso. Epag de Lages, com todo o trabalho que eles têm, né? Também da UDESC, né? A professora Mary, levou para o mundo mesmo, né? Toda essa experiência muito útil e maravilhosa, de extrema relevância, que Santa Catarina tá levando, né? Tá, estamos aqui. Estamos É, tendo bastante sucesso. então foi acho que há 2 anos atrás, quando eu fui no congresso da Liga Médica Homeopática em Sevilha, na Espanha, eu daí entrei numa sala assim meio enganada, aquelas erradas boa, tô de cara assim tá na tela o nome do professor Pedro Boff, né, era uma pós-graduanda dele, né, lá da região de Sevilha, e depois outros pós-graduandos que passaram por ele, também da Holanda, da Romênia, né, Olha só. estavam lá apresentando, né, os trabalhos daqui de Lages. Então, mas eu Ah, entrei e estava escrito Pedro Boff, EPAG de Lages, Santa Catarina. Isso estava lá no meio de Sorrento há 10 dias, de Sevilha, o congresso anterior tinha sido em Sorrento. Entende? Então, isso nós somos muito agradecidos até esse trabalho, todo esse trabalho de vocês aí, né, de
saúde única, que é o que nós necessitamos, que é da salutogênese, dos motivos que nos mantém em saúde, né? O que apenas, vamos dizer assim, suscita o que nós temos na nossa natureza, né? E de deixar, não trazer tantos, vamos dizer assim, agressores, né, do nosso organismo, agressores que não precisam, os agressores que a gente precisa ter contato, que não tem jeito, ok, mas aqueles... Exatamente. E era bem isso que eu estava pensando, porque na clínica veterinária de grandes animais existe a manifestação, a queixa, a identificação do agente e a ação contra esse agente, né? E aí acaba que a gente encerra por ali, havendo cura ou não, e etc. E quando a gente pensa em homeopatia, a gente já olha com outros olhos, né? Obviamente, a gente sempre observando o bem-estar, isso faz parte, né? Como que está o estado geral do cavalo, e se isso faz parte de uma reação normal, se exige naquele momento uma intervenção, né? A questão parasitológica, que uma das coisas muito, não que a gente vá tratar imediatamente uma quantidade de ovos nas fezes de parasitas, então a gente já vai tratar mesmo com homeopatia, mas a gente observa, né, se aquilo está causando uma doença, se aquilo está prejudicando o animal, porque também fazer um tratamento convencional, em que você acaba usando muitas vezes o mesmo tratamento, você pode causar uma resistência daqueles micro-organismos ou daqueles parasitas, e na próxima vez aquilo já não tem tanto sucesso, então parece que fica um toma lá da cá que a gente não consegue ver onde vai acabar. E aí a gente tira um pouco o pé, né, com esse pensamento homeopático, a gente tira um pouco o pé do acelerador, observa, né, na hora que tiver que intervir, intervém, mas a hora que ainda as coisas estão dentro da normalidade, não há desespero, observe, e às vezes, né, os animais eles acabam recuperando por eles mesmos no exame seguinte, porque ele teve outras condições, o organismo conseguiu reagir, né? Ou ele está bem, ou entra com alguma medicação em que só dá um suporte, uma medicação homeopática só deu um suporte e ele consegue responder. Então, nisso a gente também está tendo algum sucesso que a gente está mantendo. E é evidente quando a coisa ela perde o controle no manejo, né? Que aí vai para aquele hábito ruim. Aí parece que às vezes até fala, né, te força a fazer alguma coisa, aí a gente não, calma, vamos de novo controlar no manejo, vamos esperar as coisas voltarem ao normal. Então é um exercício de raciocínio, sabe, Margarida? Porque desfazer tudo aquilo que a gente vem né, na nossa vida, como nós somos tratados, como a gente estudou, como a gente observa, e aí você olhar por o outro lado e ver que existe um outro caminho que, né, que pode dar o mesmo resultado e deixando o indivíduo mais forte, isso é muito prazeroso observar, né? Os teus colegas que trabalham com a clínica de pets, né, que foi a Luciene, trabalha com clínica em geral dos pets, a Cíntia, que é especializada em felinos, comentaram até como muda o ambiente, né, o ambiente, vamos dizer, familiar, né, depois de um tratamento homeopático lá dos pets, né, e como daí as famílias, né, bom, eu como pediatra e tu como mãe também viveram isso através das crianças, né, mas elas Exatamente. que através dos pets, né, da família, como todo o ambiente mudou e até a família veio também para tratamento homeopático e, vamos dizer, usando a expressão que você traz do bem-estar, mudou completamente, a satisfação é outra, né? E também o como lida com as situações desafiantes do dia a dia, não só físicas também, elas trouxeram, né? A diferença que faz. Exatamente. É muito importante. Então, além de ter todo esse cuidado, vamos dizer, com as falsas doenças crônicas, quando tem uma situação de um caso agudo ou de uma doença crônica verdadeira, então deixa eu só explicar aqui para quem está nos assistindo, né, Denise, o que é uma doença Aham. verdadeira. Então, Hahnemann, o pai da homeopatia, descreveu falsas doenças crônicas como que a Denise explicou,
que é você tirando vamos dizer assim, o agente causador, ela espontaneamente, né, o paciente vai para o caminho de cura, né, e restauro da saúde. E a doença crônica verdadeira ele descreve como aquela que precisa do medicamento, um medicamento homeopático, para ir para o seu caminho de cura, né? Então, nas doenças agudas, né, nos casos agudos, nas doenças crônicas verdadeiras, você se utiliza do medicamento homeopático. Sim, mas aí a gente faz todo aquele procedimento da repertorização, né? Da escolha da medicação, pela semelhança. Então, isso é muito rico. Isso eu acho que é um grande desafio para o médico homeopata, porque a possibilidade de medicações ela é muito grande. Então, exige realmente isso, a gente, sem romantismo, né, Margarida, exige muito estudo. Então, isso exige dedicação, porque a escolha é muito importante. Vai do indivíduo, às vezes, realmente a mesma a manifestação semelhante entre dois indivíduos diferentes, às vezes tem a mesma repertorização. Mas, às vezes, pelo estado mental, pela personalidade, pela forma como o indivíduo responde ao meio, às vezes é necessário que seja outra medicação. Então, acaba que a gente discute aqui, eu e a professora Patrícia, a gente acaba discutindo isso também, quando a gente não tem muita necessidade, graças a Deus, de ficar utilizando, principalmente nos cavalos, né? Os cavalos, assim, foram casos bem pontuais, mas a gente tem essa observação e é muito rico, muito rico. E aí a gente passa por alguns desafios que também é importante, né? Que é a forma de medicar, né? Como que vai oferecer, né? Se vai ser em gota, na boca. Então, tem todo um outro tipo de abordagem que a gente vai adaptando de acordo com o indivíduo, assim como ele se adapta melhor para receber. Então, tudo isso é levado em consideração. Então, cada caso é muito único, né? Não vai lá e compra uma coisa pronta, vai, faz, é essa hora, tantas e tantas horas. A gente tem que realmente adaptar o indivíduo, ao espaço, à possibilidade de fazer essa medicação, né? Não, pelas horas do dia, um cavalo num piquete solto, então a gente tem que organizar dessa forma. E e outra coisa que é bem interessante é a gente levar esse pensamento para mais pessoas, mesmo que ainda não utilizem a medicina homeopática. Quando nós conversamos com proprietários, pessoas que trabalham com cavalo, esse outro olhar. Vamos observar, você já pensou nisso? Você já pensou nessa situação? Ou um caso que vem, né, infelizmente, às vezes vem de insucessos na medicina convencional, na forma como a outra pessoa trabalha, a gente até acaba identificando, mas isso talvez se você tivesse mais sucesso, se você tentasse a medicina homeopática. Então, isso a gente acaba também disseminando quando conversamos com as pessoas do nosso meio, né, de grandes animais, da produção e etc. E ver a diferença, né? O Francis, que trabalha com agricultura rural, né? Pequenas e médias propriedades, trouxe essa experiência da conversa, né? Com os proprietários, e tem dois médicos veterinários que eu conheço que herdaram, né, fazendas, e eles disseram que mesmo mostrando o resultado, né, porque eles eram clínicos, não trabalhavam em grande propriedade, mas mesmo mostrando o resultado para os colegas que eram responsáveis para as propriedades, o desafio para eles entenderem, né, que aquilo era possível, até eles poderem viver. Depois que vive, ok, né, mas isso foi muito desafiante, né, esse processo educativo, vamos dizer assim, né, e Sim, alguns, claro, aí é a escolha de cada um, tem que ver a identificação, né, você teve a sua história, cada um tem a sua, mas o que é importante, assim, de experimentar conhecer, né, porque o desconhecimento você te leva a fazer, né, tirar conclusões ou fazer escolhas que não fazem sentido muitas vezes, né, então de pelo menos conhecer um pouco a respeito, né, que é isso exatamente. que vocês fazem aí, né. Essa alternativa, né, que a gente. E essa questão também de hoje, o que eu gostaria, o que eu acho importante comentar é que existe assim, mas a homeopatia não funciona.
Aí, às vezes, eu penso, né? É porque vai tentar, às vezes, um primeiro medicamento não realmente, não foi o resultado que a gente esperava, isso acontece, né? Mas aí a gente vem de novo, então, né, observar, mudar a medicação. Como se qualquer outra forma, né, de medicina também não fosse assim. Quantas vezes a gente também tem que pensar, olha, isso não tá, vamos mudar, vamos fazer, né? Mas existe é uma pena isso, mas existe como se este problema só ocorresse na homeopatia. E aí, quando eu converso essa conversa, eu falo, mas você consegue fazer o primeiro tratamento sempre com sucesso? Você nunca precisou trocar o antibiótico? Não precisou repetir o vermífugo? Aí a pessoa fala, não, já. Eu falei, então, qual o problema? Vamos repetir também, vamos reavaliar uma medicação homeopática? Não tem problema. Então, existe essa questão que eu acho que, não, eu prefiro, porque assim já sara logo. Sério que você pensa isso mesmo? Todos os casos são assim? Então, isso nem é uma verdade absoluta e as pessoas usam como se deixasse de observar a opção, mas também num argumento que também não se encaixa no que ela estava. Então, isso é bem interessante a gente fazer as pessoas refletirem, principalmente aquelas que vão impactar no nosso trabalho, né? Então, às vezes tem alguma comunicação, a gente acredita realmente que se fizer de um jeito que nós estamos colocando, vai haver uma diminuição dessa resistência às medicações, aos resíduos nos ambientes, né? Essa interferência no ambiente como um todo. Então, não importa que seja os cavalos daqui, os animais aqui, mas que a gente consiga levar esse conhecimento para mais lugares, né? Até como possibilidade terapêutica, eu estava lendo essa semana de 3 viroses, assim, estamos falando dos humanos agora, né, Denise, que devem aparecer por aí, né, e que medicação, será que as medicações disponíveis, né, vão ser suficientes? E daí eu pensei, bom, para nós isso não é problema, porque você vai estar diante daquele paciente com aquele quadro né, daquele agente etiológico, vamos dizer assim, mas você vai ver o paciente, então você vai ter medicação para lidar Exato, com a virose, qual, né, situação esteja presente ali naquele doente. Então, exatamente. E é bem assim, né? Não tem medicação, mas eu não quero usar a sua. Né? Tipo, já não tem a medicação para virose. Então, qual o problema de você fazer um suporte homeopático também, né? E aí existe uma resistência. Então, os argumentos eles acabam não se sustentando, né? mas é só pelo desconhecimento, né? É, Cada vez o mundo está mais distraído e então por isso que a gente está aqui para disseminar o conhecimento que a gente teve com vocês aí. e uma coisa que você trouxe que para mim é relevante é isso da qualidade atencional também, né? Que você acaba tendo, né, adquirindo também nesse processo, que não é nada de qualidade atencional diferenciada, é só a tua do dia a dia que é necessária, não é grandes coisas, não é ser um ser meditativo, né? E pode também ser um ser que medite, você vai, o teu sistema, né? Individual vai estar agradecido e a tua volta também de trazer esses estados que a meditação faz manifestar desde você mesmo, né? Que você merece receber e quem está em volta também, né? Se está ali com você. Então isso é importante também, né? Mas eu vejo que o desconhecimento é o grande ocasionador disso tudo, né? Que não tem uma pergunta, né? Entende isso? As pessoas não têm uma reflexão, parece, né? Às vezes quando eu estou no meu meio de colegas, né, que são amigos também, a gente traz umas situações contrastantes, mas não vem uma pergunta, mesmo Pois dentro é, tem uma vivência, digo, né, porque eu pelo menos tenho curiosidade, né? Você está me trazendo uma coisa que deu certo, então eu estou querendo saber o que deu certo para levar adiante, né? Então, o time que está ganhando, vamos lá, né? exatamente. E a estratégia não deu certo naquela situação, né? Naquele outro indivíduo, naquele outro grupo, porque também tem, né? Acho que isso também acontece nos animais, vamos dizer assim, irracionais, que nós sabemos que não são tão irracionais assim. Não, são bem racionais. Eu não vejo assim, mas que também tem as epidemias, tem as endemias, tem as pandemias, que também a medicação homeopática está aí para ser de auxílio.
sim. A gente, com cavalo, eu não tive ainda essa experiência de ter que medicar rebanho, né? Mas é do nosso conhecimento, a nossa colega Isabel, ela faz bastante isso, né? Ela vai ser uma das próximas entrevistadas. Exato, então ela vai trazer isso daí, essa experiência dela. É bem Muito rica. muito rico, nossa, as coisas que nós não imaginamos, né? E tem colega teu até que conta que trata o rebanho dessa propriedade, né? E de repente a propriedade vizinha também recebeu, claro que né, muitas vezes é borrifado, né? Ou vai na E água. é essa a nossa preocupação também com outro tipo de medicamento, que é aquele que tem, que deixa resíduo, aquele que tem consequências, né? Segmentos que não são exatamente aqueles que a gente desejou quando aplicou. Isso a gente fica mais tranquilo quando usa a medicação homeopática, né? É As verdade, contraindicações. tá certo, é verdade. A, a toxicidade, né? Que Exatamente, porque ela vai para o solo, ela vai para a água e volta não só para o animal do rebanho do vizinho, como ela volta para nós. e cada um de nós, assim também como os outros animais, tem níveis de sensibilidade diferente, né? Então tem Exatamente. aquilo que vai. E nós sabemos que muitas vezes é independente de ser de grande ou pequeno porte, né? Essa sensibilidade. Né? Exatamente. Diferente até muitas vezes de ser letal, não só do contaminação, mas de ser letal, né? Exatamente. A água, né? Como um veículo. Sim. Então, isso é uma coisa que é muito, muito importante, cada vez mais, né, de nós considerarmos isso, né? Vamos dizer assim, em grande escala. Sim, a saúde, a saúde única, né? Uma só saúde é esse tipo de pensamento, que é o que eu comentei no começo, né? Que por isso que a gente tem essa preocupação também de evitar o uso desnecessário, né? O uso que nós conseguimos substituir, o uso que está evoluindo. Então, assim, a gente segue e vai contribuindo né, com o ambiente nesse sentido também. Então, Denise, depois desse tempo de experiência, né, que você tem, né, aí nos seus projetos, ou mesmo antes, né, quando você fez clínica, né, o que que você diria de diferencial, né, na sua experiência com os pacientes, vamos dizer assim, e para os seus colegas veterinários que estão começando, ou que estão aí no desafio de que medicamento eu disponho? Como é que eu faço Exatamente. paciente aqui? Eu gostei muito da forma de pensar, né? Quando a gente estuda o organon, e isso é muito importante porque ele dá um outro prisma. Ele parece que abre mais a nossa cabeça para a gente enxergar o todo. Então, no estudo da patologia especial, né, não na geral, como que o órgão adoece, às vezes fica tudo muito localizado, né? E sim, aquilo num primeiro momento, aquilo vai atingir a cura daquele órgão. E aquilo sempre me incomodou, porque que algumas manifestações elas tinham outras que não tinham relação nenhuma. Eles não me davam relação nenhuma, né? E aí depois, na homeopatia, isso começa a fazer todo sentido, né? Então, o estudo dos tecidos de formação embriológica, isso para mim abriu um caminho muito especial, né? Do caminho do desenvolvimento das doenças, o caminho da cura, as predisposições, as fragilidades do indivíduo. Então, a gente que é da medicina, que estuda a embriologia, é algo tão sensível quando está se formando. E aquilo lá na frente sempre vai haver, né? Pode se manifestar e um órgão ligado ao outro, uma manifestação agora pode ser reflexo da outra, que foi mal curado. Infelizmente, a gente não tem muitas pessoas que pensam assim. É tudo muito segmentado
E aquela coisa também de seguir sempre com um médico diferente, de acordo, e aí a sua vida mesmo, ela parece que está segmentada, né? Ou do animal parece que está tudo segmentado. E aí você tem que ter uma cabeça muito boa para poder falar, não, isso aconteceu quando ele era assim, isso de repente veio, já se transformou nisso, naquilo, naquilo outro. E tem uma linha muito lógica. Então, esse, para mim, me satisfaz muito, depois do curso, eu ter essa percepção e me dá uma segurança maior em acompanhar situações do que ficar com aquela, né, com aquela lacuna. Então, isso para mim foi muito importante, poder acompanhar e ter a calma de entender a velocidade das coisas, né? Porque a gente sabe que o organismo está reagindo, às vezes, imediatamente a uma medicação alopática, mas ela tem que ver no geral se aquilo vai permanecer. Então, isso para mim é muito importante, eu ter essa calma para entender e aí poder agir com calma. Isso para mim foi uma das coisas mais importantes. Né? E perceber que muitas doenças, obviamente, que eu já percebia, mas ela tem um fundamento teórico das doenças. Então, foi muito enriquecedor para a minha formação, e isso eu acabo transmitindo para os alunos. E o que é interessante é que eu dou aula para zootecnia e para agronomia, não necessariamente para veterinária, que além de prevenir, vai tratar a doença, e sim para um grupo de profissionais que estão ali realmente para criação, manutenção, prevenção da doença. Então, quando eu trago esse tipo de pensamento para os meus alunos, também faz muito a diferença, porque aí a ideia é manter o equilíbrio, né? Entender o que vai desafiar mais aquele indivíduo por causa de uma determinada prática. Então, isso foi bem importante. Então, o órgão, né, que é um livro, nosso livro de diretivo, né, que Hahnemann escreveu, onde está toda a doutrina e a filosofia homeopática, né, nos traz esses critérios aí, né, Denise? E o critério, dos critérios que Hahnemann mais frisa na evolução da doença, no doente, né, aquele doente, é do bem-estar, né? Isso que foi a sua escolha de vida, vamos dizer assim, na profissão, né, de trazer, Exatamente. tá? Seja através até do cuidado com esses animais, na saúde única, né, na UniHealth. Então, isso do bem-estar é algo que você precisa ver de imediato no seu paciente. Não é uma coisa de rever medicação, né, ou rever alguma atitude, outra se é uma falsa doença crônica, né, se é uma doença do estilo de vida. Tá? Mas talvez ali continue com uma tosse, né? A tosse às vezes até mudou de característica, de seca passou para produtiva, ou vice-versa. Agora, com a medicação homeopática, se ela está adequada, você precisa, né, enquanto profissional que está ali acompanhando, ver uma diferença no estado geral daquele paciente. Ou não está comendo, passa a comer, só está sem disposição, só quer ficar deitado, né, já resolve levantar e sentar na mesa com todo mundo, fazer uma refeição, até mesmo muitas vezes não podendo se alimentar. E provavelmente nos animais, como eu observo nas crianças, eles são muito sinceros, né? Se está bem, se não está bem, não está bem. Né? Não vai fazer um esforço para o outro não ficar tão preocupado com ele, por exemplo, né? Exatamente. Então, nós podemos observar muito isso. Então, isso é bem, bem importante, porque eu digo isso várias vezes, Denise, porque as pessoas dizem, não, mas é que é demorado, tem que esperar. Depende. Se é uma Exato. coisa que começou há 2 horas, em 2 horas eu quero só estado geral bem diferente, né, o quadro bem diferente. Claro, se é um processo, se é um digestivo, de uma constipação ou de uma diarreia crônica de 20 anos, daí é como tu diz, provavelmente nós vamos precisar ver um medicamento, depois outro medicamento, às vezes um caso, uma doença aguda, né, uma intercorrência aguda, você trata com homeopatia, depois vem tratar o crônico, né, então, para daí, né, essa doença crônica ser tratada depois da situação aguda, então é outro cenário, é outro jeito de funcionar, né, Denise? É isso que você É traz. outra forma de pensar. Né? Então, tem um médico que acompanha, seja, né, o médico de humano ou do veterinário, na agricultura também a mesma coisa, né? Então, é outra forma, mas que é a forma natural.
né, que está aí a natureza te sendo, né, trazida em toda a sua potencialidade para responder ao que precisa. Exatamente. Estamos vendo. E uma coisa que eu falo muito para os pacientes que já vêm de muitos tratamentos, me lembrei isso quando você estava falando ainda há pouco, Denise, né, aquela coisa, mas não funcionou, vamos dizer assim, né, no primeiro ou segundo medicamento, eu disse, gente, pelo amor de Deus, eu e a minha medicina homeopática tomo recém-nascida nessa história toda. Exatamente. Não dá um tempo aqui para nós, caso você esteja vendo diferença, né? Se não está vendo diferença, nós vamos ter que redimensionar, né? Mas cuida só isso, né? Porque é como você diz, e eu compreendo isso nos pacientes. Já tem todo um tempo muito grande. Às vezes a gente tem história mesmo de 20 anos de quadro digestivo, outros quadros. Então imagina quanto que essa pessoa já passou de sofrimento, né? Aí. Então, só que nós estamos recém-nascidos às vezes aí. Às vezes vem por último, né, Margarida? Tem um pessoal que fala que às vezes acontece como foi com a tua filha, né? De já receber em casa a medicação homeopática, às vezes desde a gravidez, né? Que é muito melhor. Eu que acompanho as crianças vejo a diferença disso. Ou então, como disse a, né, dentista homeopata, a Beth, que diz, ô, doutora Margarida, mas lá em casa, né, a mãe dizia para nós, vou te levar na doutora Margarida, ninguém te deu jeito. Aí, então tem essas duas situações, tem o ninguém te deu jeito, ou aquele que já tem uma cultura, né, de bem-estar, ou né, de se centrar na saúde, investir na saúde, desde que antes de nascer. É isso mesmo. Então, algo mais você, né, tenha para compartilhar conosco aí? Faço parte de um programa de pós-graduação, que é do Agroecossistemas. Aí eu já tive um orientado que também é da medicina veterinária homeopática e desenvolveu uma tese sobre emoções nos animais e os seus aspectos mentais com relação à abordagem homeopática, né? Então, isso é um trabalho que nós ainda estamos, desenvolveu, já terminou, que é o João Pisa, e ele agora está na fase do artigo, né? Então, em breve, ele já fez nós já fizemos alguns artigos, publicamos em alguns congressos, mas estamos bem assim animados com essa nova perspectiva dele, da importância do reconhecimento do estado mental pelo médico veterinário homeopático, já que o Hahnemann utiliza muito, né, da percepção do estado mental do paciente. Então é muito difícil não conhecer o comportamento, não conhecer o indivíduo, não se inteirar como ele apresenta a sua personalidade para os seus responsáveis, fazer uma repertorização de alguma manifestação sem questionar como está a questão mental. Então, essa é uma contribuição que a gente pretende publicar em breve. Parabéns e muito obrigada. Imagina, bem, é bastante útil. Muito obrigada de ter você aqui conosco nesse momento, Eu né? que agradeço. É um prazer poder colaborar e ajudar a divulgar, né, essa prática, essa medicina. Faço minhas tuas palavras também, também sendo aí. Mais uma vez estivemos aqui com você, compartilhando, né, esses conteúdos da homeopatia, esperando que esteja sendo muito bom na sua vida. Né? Convidamos você a assistir os episódios anteriores e os próximos episódios no canal do ILA no YouTube. Muito obrigada pela sua presença, um abraço fraterno.